Olá, pessoal! Vamos à nossa videoaula número 4. Hoje a gente vai continuar o capítulo 3 de Berenfield e nessa videoaula nós vamos concluir esse capítulo. Então, nesse vídeo, nós terminamos esse texto de referência, o capítulo 3 do Berenfield, de custos e benefícios, oferta e demanda. Nós vimos na aula 3, na parte B, os custos de produção, os custos de oportunidade, custos privados e custos sociais. Nessa aula, a gente vai terminar de ver custo. A gente vai ver curva de custo total, marginal, médio, o impacto da tecnologia sobre os custos. Um princípio chamado princípio de equalização na margem, que é um princípio que nós vamos usar depois na análise de políticas ambientais. Por isso que o Berenfield chama a atenção desse princípio no final do capítulo. E começa a entrar no equilíbrio do mercado, com custo marginal e oferta. As curvas de custos são representações geométricas dos custos de produzir algo. Elas vão em sentido contrário à da curva da demanda. Lembra que foi o que a gente viu na aula 3? A curva da demanda, ela surgia daquela disposição a pagar. A gente viu a disposição a pagar marginal e a total. Então, assim como na demanda, a gente vai ter curva de custo marginal e de custo total, relacionando no eixo horizontal quantidades com o eixo horizontal preços, em um dado período de tempo qualquer. Então, lembrando que tanto a disposição a pagar e o custo, a gente está trabalhando com preços e quantidades. Começando como nós começamos da outra vez. Um exemplo bem simples, com poucos números, pouca quantidade de bens e poucos preços, para a gente ter uma visualização boa e simples. Do mesmo jeito que a gente fez uma disposição a pagar, que era uma escada decrescente, a gente apresenta agora essa curva de custo também no formato de escada, uma escada crescente. Como vocês podem ver, tá aí o preço, seguindo o exemplo que nos deu o nosso texto de referência, tá? Para não complicar. Para produzir um item do bem, essa empresa gasta R$5. Para produzir 2, gasta R$7, 3 gasta R$10 e assim sucessivamente. Vocês podem ver o gráfico de escada e a tabela ao lado. Do mesmo jeito que a gente fez para outra curva, nós vimos que não é prático a gente ficar trabalhando com esses gráficos de escada, né? A gente quer uma coisa mais que nos dê também quantidades quebradas. A gente não vai trabalhar assim com unidades, a gente vai trabalhar com números quebrados, né? Pode ser bens, pode ser serviços. Então, a gente dá esse formato mais curvilíneo às nossas curvas de custo. Então, em geral, os custos de produção diminuem à medida em que a produção aumenta, por causa de ganhos de escala. Para produzir alguns poucos bens, a gente tem que ter uma infraestrutura mínima, né? Você tem que ter pelo menos um local, os insumos, tem uma quantidade mínima de mão de obra, de capital, de trabalho. Então, nas primeiras unidades, ela tem um valor de produção maior. À medida em que você vai aumentando a produção, o custo de uma unidade do produto tende a cair. Quer dizer, o custo marginal da produção cai, porque a gente viu que esse marginal significa a unidade adicional. Mas, se a produção continua a crescer e crescer, chega no limite da nossa capacidade de investimento ou de mão de obra, a gente tem que aumentar custos de produção para aumentar a produção. Então, o custo marginal tende a aumentar novamente. Então, essa é a lógica da curva de custo e a gente vai ver agora um formato dela. Por exemplo, a curva de custo total, trabalhando com um exemplo bem simples, né? Vamos supor, eu consigo produzir
Começo aqui no 3, porque, digamos assim, entre 0, 1 e 2 nem adianta eu produzir. Digamos, para eu comprar um equipamento mínimo, eu produzo pelo menos 3 unidades de um bem ao custo de 1,50. Aí vou produzindo 4, 5, 6, eu posso produzir até 8 ao preço de 3,50. Então, esse é o preço total da minha produção. Mas, eu posso também calcular qual que é o custo médio que está saindo, né, cada unidade. Quando eu comecei e juntei todos os meus insumos e mão de obra, eu consegui fazer 3 unidades de um bem ao custo de 1,50, o custo total. Então, na média, custou 50 centavos cada produto. Mas eu aumentei um pouquinho os custos e produzi 4 unidades desse bem. Meu custo médio foi para 48 centavos. E assim por diante. Nesse exemplo bem simples, eu chego num ponto em que meu custo médio estaciona, eu paro, é ali. Então, eu vou fazer no máximo 8 unidades daquele produto, ao custo total de R$ 3,50 e um custo médio de 44 centavos por unidade. Bom, e o custo marginal, que é aquele custo que é o custo de fazer uma unidade adicional. Então, quando eu fazia só 3 unidades, a 50 centavos cada uma, meu custo marginal era 50 centavos. Aí eu consegui fazer 4 unidades, mas aumentando meu custo só para 1,90. Então, o meu custo marginal foi de 40 centavos. A quinta unidade eu consegui fazer comprando um pouco mais de insumo só. E ela me saiu por R$ 2,25 as 5 unidades, ao custo médio de 45 centavos cada unidade, mas o custo marginal foi de 35 centavos só. A partir daí, eu resolvi, então eu animei, vamos lá, vou comprando mais coisa, vou dedicando mais tempo, vou produzindo mais. Só que, quando eu produzi 6 unidades, eu gastei um custo total de R$ 2,65, o meu custo médio foi para 0,44, mas o custo marginal aumentou de 0,35 para 0,40. Então, a curva de custo marginal, ela tem esse formato. Ela vai até um momento em que a gente chega num custo marginal mínimo e daí em diante ela começa a aumentar. Gente, então por que isso acontece? Como eu fiz um exemplo muito simples, a minha forma da curva não ficou tão bonita como as formas das curvas tradicionais que a gente vê nos livros textos de economia. Então, eu fui buscar, sempre que eu busco alguma referência de fora, eu coloco, tá? Vocês podem colocar, podem observar. A gente pode tirar muita coisa bonita da internet, mas a gente tem que dar os créditos devidos. Sempre que vocês pegarem qualquer imagem em qualquer lugar, dê o crédito, diga que a sua imagem não é sua. Isso é uma dica que eu dou para trabalhos e para trabalhos futuros. E é muito importante para a gente no meio científico. A gente pode usar, citar quem a gente quiser, desde que a gente sempre diga as nossas fontes. Então, eu achei num site interessante, com várias apresentações, uma apresentação sobre economia pesqueira, que até achei muito interessante, porque tem a ver com o nosso tema. E o professor Rogério César, que eu não conheço e não consegui identificar no slide de qual universidade, mas ele trouxe uma apresentação muito interessante sobre a formação de custos na indústria pesqueira. E ele começa um dos primeiros slides mostrando essa lógica da curva de custo marginal. Que pela curva do custo marginal é possível perceber que a um certo ponto passa a existir sempre um aumento de custos conforme a empresa produz uma maior quantidade. Então, no início, a produção tem custo elevado a níveis baixos de produção. Como eu disse, eu preciso de um investimento mínimo, uma contratação mínima, uma compra mínima,
para começar a produzir, os custos são mais elevados. À medida que eu começo a fazer mais e mais unidades com aquele recurso, o meu custo marginal tende a descer, mas até um mínimo, aqui em azulzinho, onde ele coloca. O custo de produção cai devido ao aumento na eficiência produtiva. É o famoso ganho de escala que a gente conhece na economia. Mas a partir daí, essa bola em amarelo, ele chama atenção. O custo de produção aumenta porque a capacidade produtiva fica superutilizada. Então, essa é o formato tradicional do modelo da curva de custo marginal. Aí eu voltei com aquele nosso exemplo mais simples, né? Aquele que a gente começou lá atrás, com a curva de custo total dele. E plotei a curva de custo médio e de custo marginal. Então, vocês vão ver aí, juntando essas duas, a gente vê esse formato tradicional da curva de custo marginal que chega no mínimo. Agora, preste atenção, ela está cruzando com o custo médio em um ponto. Esse ponto onde custo médio e custo marginal se cruzam é o custo mínimo para a empresa. Então, é um ponto importante da empresa saber. Seria o ponto ideal da empresa produzir. Então, colocando da forma como a gente vê na maioria dos livros textos, essa curva de custo marginal e custo médio no longo prazo. Por quê? O meu exemplo é muito simples, é imediato. No longo prazo, quando o custo médio e o custo marginal são analisados, a empresa consegue alterar os custos dos seus fatores de produção, que é tecnologia, mão de obra, capital. Neste caso, as curvas de custo marginal e médio vão ter essa forma e a curva do custo marginal se iguala ao ponto onde existe o menor custo médio. Então, voltando e colocando os números daquele nosso exemplo bem simplesinho do começo dessa aula, ali a quantidade do bem, o custo médio e o custo marginal. Nesse ponto, o custo de produção é o mínimo possível. Então, isso que é interessante de vocês guardarem dessas curvas de custos todas. Você viu, a gente já fez uma curva de custo total, uma de médio, uma de marginal, e já achou uma relação muito interessante entre o custo médio e o custo marginal. Bom, mas as funções custo têm várias formas. Nem sempre elas são assim, bonitinhas, elas variam conforme a tecnologia. Então, se a curva de custo tem uma forma e pode variar, o custo marginal também vai variar. Fábricas, por exemplo, do mesmo setor, que produzem o mesmo bem, elas podem ter curvas de custos muito diferentes. Por quê? A função produção, ela depende de vários fatores, entre eles a tecnologia, mas também capital e trabalho. E a tecnologia é a forma como você emprega esse capital e esse trabalho. Então, tem empresas que produzem mais ao menor preço, tem empresas que já têm uma tecnologia mais atrasada, mas continuam produzindo. O que acontece é que elas têm estruturas de formação de custo diferente e isso vai se refletir em formas de curvas de custo diferente. Esse é bem um exemplo que o nosso texto de referência traz, né? Na página 54. Eu desenhei à mão livre a figura número 3.6 que Berry e Field trazem para ilustrar essa diferença de formatos de curvas de custo marginal. Em seguida, o nosso texto de referência nos chama a atenção de outra coisa. Além desses formatos serem diferentes, no nosso modelo simplificado de custos, quando a empresa consegue uma tecnologia melhor de produção, ela desloca o custo marginal para baixo. Quer dizer,
O avanço técnico pode deslocar as curvas de custo marginal para baixo, porque o progresso tecnológico possibilita aumentar a produção com um custo total, logo um custo marginal também mais baixo. Então, essa é uma ressalva importante, porque a tecnologia influencia sim. A gente viu que a tecnologia ela é um dos variáveis que influencia na função produção. Então, por enquanto, a gente vai guardar isso na cabeça. Se eu sou uma empresa, se eu sou uma pessoa produtora, se eu tenho um custo marginal e eu melhoro minha tecnologia de alguma forma, seja melhorando minha produtividade, comprando uma máquina que é mais eficiente, colocando uma pessoa a mais, eu consigo, mudando a tecnologia, conseguir produzir a mesma quantidade a custos mais baixos. Então, a gente chega ao princípio da equalização na margem, que a gente vai usar. Eu falei no outro vídeo que o economista gosta muito dessa expressão na margem. E que vocês iam ouvir, por exemplo, que o consumidor consome na margem. Por quê? Porque ele vai consumir por aquele valor até onde a disposição a pagar dele vai levá-lo. Os produtores, por outro lado, vão produzir na margem até onde aquele custo de produção for eficiente para ele. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do nosso texto para que vocês possam ler depois o texto e não ter confusão. Aliás, no texto, ele dá o exemplo de duas empresas que podem pertencer ao mesmo empreendedor. O empreendedor tem duas plantas de produção de bens, mas uma é mais antiga, usa uma tecnologia mais antiga, a outra é mais nova, ele implantou depois. Mas nessa planta mais antiga, o custo marginal de produzir 50 unidades é R$12, por exemplo. Na planta B, o custo de produzir 50 unidades é de R$8. E ele quer colocar no mercado, por exemplo, 100 unidades do produto. Ora, ele estava, por exemplo, colocando, eu vou colocar 50 unidades na minha planta A e 50 na minha planta B. E cada uma das minhas unidades vai produzir os 100 que eu preciso colocar no mercado, porque eu me comprometi, porque eu vendi, porque eu tenho contrato, porque é a minha demanda. Só que, se o empreendedor olhar sua curva de custos com atenção, ele vai ver que a planta A tem um custo marginal de R$12 por unidade para produzir 50 para aquela quantidade. E a planta B tem um custo marginal de R$8, ela é mais moderna, mais nova, para aquela mesma quantidade. Então, tá aí a planta A com tudo em vermelho, a curva em vermelho, 50 unidades em vermelho, e a empresa B em verde, com 50 unidades em verde, que são como a empresa vinha produzindo. Mas aí a empresa pensa, eu posso combinar as quantidades de produção das minhas duas empresas para que eu possa maximizar o uso dos meus recursos. Aí, por exemplo, se uma empresa produz uma unidade com 8 e outra com R$12, vamos tentar chegar a um ponto, sei lá, a empresa que ela é muito mais eficiente, a empresa B, ela poderia produzir um pouco mais e a empresa A poderia produzir um pouco menos. Mas o quanto? O quanto é esse um pouco mais e o quanto é um pouco menos? Se o administrador dessa empresa for um economista, ele vai fazer o seguinte: nós vamos produzir até o ponto onde o custo marginal da empresa A é igual ao custo marginal da empresa B. Por quê? Vai ser o ponto onde a produção total vai minimizar os custos em cada empresa.
minimizar os custos totais. Isso ocorre quando? Aí, a ilustração. A empresa A passa de 50 para 38 unidades, está esse pontilhado em azul. E nesse mesmo preço, que é o custo da produção, a empresa B vai chegar a 62 unidades. Nesse preço intermediário, não é nem o preço inicial de A, nem o preço inicial de B, mas está entre os dois. Nesse preço intermediário, a empresa otimizou a produção das suas duas plantas. Esse exemplo, no Berry & Field, ele vai colocando, né? Essa é a figura 3.8 que eu fui fazendo à mão, mas para mostrar melhor, inclusive com essas cores, eu achei que estava muito difícil de visualizar esse exemplo. E aí eu adicionei aqui um quadro para visualizar melhor o exemplo, porque essa situação ele vai descrevendo, né, no texto. Então vamos ver um quadro que resume a situação do que aconteceu aqui. Ora, a gente tinha aqui, eu coloquei na primeira linha os valores iniciais. A empresa A, ao custo de R$ 8,00, produzia 50 unidades do bem e o custo total era de R$ 400,00. A empresa B produzia os mesmos 50 por R$ 12,00 e tinha um custo de R$ 600,00. Juntas, as plantas A e B da mesma empresa, por exemplo, produziam 100 itens ao custo de R$ 1.000. Otimizando, igualando o custo marginal de produção das duas plantas, vamos supor que ele chegou a um valor final intermediário de R$ 9,00. Não é nem um 8, nem o 12, é um 9. Aí, a empresa A pode produzir 38 unidades e ter um custo total de R$ 342,00. A empresa B pode produzir 62 para dar os mesmos 100, que a empresa precisa produzir 100. O custo dela vai ser de R$ 558,00. Ou seja, otimizando, ele continuou a colocar no mercado as mesmas 100 unidades, mas o seu custo total baixou de 1.000 para 900. O que prova que, igualando os custos marginais de produção, ele conseguiu otimizar os recursos dele. Então, esse é o princípio de equalização na margem. Eu coloquei entre parênteses, isso é a frase do Berry Field, exatamente como está no nosso texto de referência. Se você possui uma determinada quantidade de recursos e deseja maximizar a quantidade total produzida, distribua a produção total entre as fontes de produção, de modo a igualar os custos marginais de produção. Então, esse princípio vai ser muito utilizado por nós quando a gente for ver instrumentos, por exemplo, de redução da emissão da poluição. A gente vai ver que para algumas empresas vai ser muito mais fácil ou mais difícil, né, adequar sua produção a níveis ótimos de poluição por causa da sua estrutura de custos. Então, você vê, é uma coisa simples, um gráfico simples, a gente olhando com calma, vai ficar muito claro o princípio por trás de algumas políticas. Aí, por exemplo, a de comando e controle. Se você coloca um nível ótimo de poluição, porque aí a poluição pode ser associada à produção, para alguns vai ser mais fácil reduzir, para outros vai ser mais difícil, para alguns vai inviabilizar a produção. Então, esse princípio tem muito rebatimento na escolha das políticas ambientais. Bom, agora que a gente viu essa curva de custo marginal, ela age essencialmente como uma curva de oferta, ou seja, ela mostra a quantidade de bens que a empresa forneceria a diferentes preços de mercado. Ou seja, ao longo de toda aquela curva, você tem preços de mercado e quantidades que a empresa poderia produzir. Ou ainda, mostra a quantidade de bens que a empresa deseja ofertar no mercado, dado seus custos de produção, porque ela quer utilizar o ponto ótimo da sua capacidade de produção. E a gente viu que o ponto ótimo
é quando aquela curva de custo marginal cruza com a sua curva de nível médio. Então, o produtor vai ter uma visão do mercado dele, de qual é o melhor que ele pode oferecer, dada a sua capacidade instalada. E, por outro lado, variando o mercado, né, se tem mais procura, menos procura, o produtor sabe a que preço ele pode vender se ele produzir mais ou menos. Nem sempre ele vai estar produzindo naquele nível ótimo da teoria da produção. Então, o que nos diz nosso texto de referência ao final? É que a gente vai enxergar essa curva marginal como sendo a curva de oferta. E aí, resgatando lá dos slides da nossa aula anterior, o que a gente tinha? A curva de demanda de um consumidor. Então, pondo as duas aí lado a lado, nós temos a nossa curva de demanda, que é decrescente, e a nossa curva de oferta, que é crescente, que é a lógica fundamental do mercado. Qual é essa lógica fundamental? Que o mercado tende a chegar num ponto de equilíbrio onde a oferta é igual à demanda, que é o que esse gráfico representa. E que os consumidores, do lado da demanda, eles demandam produtos, quanto mais barato tiver o produto ou menor o preço, maior a quantidade demandada. Os produtores, por outro lado, se o preço está maior, eles querem ofertar mais. Enfim, e o mercado vai chegar, se você deixar o mercado atuar de forma livre, ele vai chegar num ponto de equilíbrio, num preço de equilíbrio. Preço e quantidade de equilíbrio, tanto na demanda quanto na oferta. Esse é o mundo ideal dos nossos sonhos de mercado. Resumindo, é isso. No nosso modelo, a economia ela vai se autorregular. E aqui a gente encerra esse primeiro vídeo da aula 4 do dia 7 de setembro. Eu sei, o dia 7 de setembro é um feriado, mas o que eu fiz no nosso cronograma? Eu adiantei, a gente tem vídeo aula no feriado, e eu dou a vocês essa semana, depois de folga, quando tiver na véspera de entregar o trabalho 1. Gente, muito obrigada e vamos nos ver daqui a pouco no segundo vídeo da aula 4.